Sexta-feira, você já sabe, temos o resumo do que foi notícia, do que foi ocorrência ao longo da semana. Portanto, a partir de agora, aqui no Bom Dia Litoral, eu tenho o Michel Moreira no estúdio, que vai trazer as principais informações ao longo da semana, o que foi notícia nessa editoria, que foi bem movimentada nessa semana. Michel, toda sexta-feira, quando a gente acaba a sua participação aqui, a gente comenta que a próxima semana seja mais tranquila, que a próxima sexta-feira seja com menos ocorrências policiais. Parece que não estão nos ouvindo, sempre aumenta, sempre mais ocorrências, inclusive, passar aqui rapidamente para o pessoal de casa, ontem, quando eu e Gabi estávamos sentados ali, olhando o que daríamos como informação aqui no setor policial, no resumo policial, a gente teve até dificuldade, porque foram tantas ocorrências e tudo importante, a gente ficou pensando, a gente tem que colocar isso, tem que colocar aquilo, mas não dá para deixar isso de fora. Foram várias ocorrências, né, Michel? Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Realmente, PR, não estão nos atendendo, porque toda sexta-feira a gente pede, a gente fala isso, e uma semana muito movimentada no setor policial, infelizmente. Quando a gente fala infelizmente, é porque, de fato, precisa ali o direcionamento dessas equipes policiais, homicídios que são registrados aqui na região, tentativas de homicídio, achados de cadáver, ou seja, PR, realmente uma semana muito complicada aqui no litoral do Paraná, no quesito do setor policial. Vamos começar então, PR? Vai ser um pouquinho longo hoje, porque tem bastante notícia realmente, né, do que foi essa semana, mas primeiramente, bom dia para você aí de casa, bom dia para você também, PR, todo mundo que nos acompanha. A gente fala sobre uma situação que aconteceu na noite de domingo. É uma situação que abre até mesmo um alerta para as equipes de segurança que atuam aqui no litoral do Paraná. Essa casa de tiros que aparece agora na imagem é localizada na Praia de Leste, na cidade de Pontal do Paraná. Este estabelecimento comercial foi alvo de assaltantes durante a noite do último domingo. Um clube de tiros, PR, o que deve ter lá dentro? Armas. Então, muitas armas foram levadas, então, por esses criminosos durante a noite do último domingo. De acordo com as informações que foram repassadas para a Polícia Militar, o proprietário deste clube de tiros, ele estava do lado de fora, preparando ali o ambiente para fechar o estabelecimento comercial, quando em determinado momento, dois homens encapuzados, vestindo roupas pretas, renderam este homem, entraram com ele nesse clube de tiros e lá dentro também renderam um outro funcionário que estava no local. Eles foram diretamente para a sala onde ficam todas essas armas. E PR ainda não tem uma estimativa exata de quantas armas foram levadas, mas PR, são mais de 30 armas levadas deste clube de tiros lá em Pontal do Paraná. Minutos depois, o veículo que foi utilizado na fuga desses criminosos foi encontrado na cidade de Matinhos, bem divisa ali entre Pontal do Paraná, Matinhos, na PR 412. Foi encontrado incendiado. Já nessa situação, nenhuma outra informação foi repassada para a Polícia Militar, de onde esses criminosos, autores deste roubo nesse clube de tiros, acabaram seguindo então nessa rota de fuga. O que deixa mais preocupado, PR, são mais de 30 armas que agora podem estar circulando então na mão de criminosos. Pois é, e também acende o alerta para os proprietários de outros clubes de tiro aqui do litoral do estado, né, para ter uma segurança reforçada e também ficar atento, porque a bandidagem ela acaba aproveitando certas oportunidades. Agora, Michel, além dessa situação, tivemos também um homicídio na cidade de Matinhos que chocou a população, um homicídio que chama muito a atenção. Como é que foi essa situação? Exatamente, PR. A gente vai falar agora sobre um crime registrado no final da tarde da última terça-feira, no bairro Coapar 2, na cidade de Matinhos. A vítima, o Jonathan Veiga de Lima, de 35 anos de idade, conhecido como Bolacha, foi executado com vários disparos de arma de fogo dentro de um aviário na rua Werner Guilherme Guedes. De acordo com testemunhas, Bolacha, então como era conhecido, tinha acabado de entrar no estabelecimento comercial e estava ali oferecendo uma bicicleta para venda quando foi surpreendido pelo assassino. O suspeito, que estava vestindo moletom cor cinza com capuz, sacou uma pistola e atirou mais de 10 vezes na direção de Jonathan,
que ferido ali, Bolacha não resistiu a esses graves ferimentos. O óbito foi constatado por socorristas do SAMU, a equipe que foi até o local, e o autor desses disparos fugiu em uma bicicleta e não foi localizado pela Polícia Militar. Durante a perícia realizada pela criminalística no local, foram recolhidos 14 munições deflagradas, munições ali de calibre 9 milímetros. O perito responsável ali pelo procedimento constatou ainda que a vítima estaria utilizando tornozeleira eletrônica. Este foi o 8º homicídio registrado na cidade de Matinhos no ano de 2023. Aqui no litoral já são 80 mortes violentas, Pierre. E teve também, Michel, ao longo dessa semana, um achado de cadáver na cidade de Pontal do Paraná que pode pôr fim a um mistério que surgiu aqui nessa região do Paraná nos últimos dias. Como é que foi essa situação? A gente acompanha então imagens agora dessa situação, o trabalho das equipes do Instituto Médico Legal, da criminalística também. Isso porque o corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado por populares na manhã de quarta-feira. Isso na areia da praia, no balneário de Pontal do Sul, na cidade de Pontal do Paraná. O corpo ali, né, este homem estava vestindo uma camiseta e também um macacão na cor azul, meias pretas e botina. O corpo foi então periciado no local pela criminalística e encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal, onde passou por exames complementares ainda durante o meio de semana. Devido ao estado ali do corpo, né, como eu disse, estado avançado de decomposição, não foi possível afirmar que seja então do tripulante que está desaparecido desde o dia 27 de agosto deste ano. Uma discussão a bordo em um navio que aguardava para atracar no porto de Paranaguá terminou com um tripulante gravemente ferido e outro desaparecido no mar. Durante o desentendimento, um dos tripulantes foi violentamente agredido com martelada na cabeça. O autor então das agressões pulou no mar e não foi encontrado. Então, Pierre, desde que houve a informação deste corpo encontrado em Pontal do Sul, muitas pessoas já afirmando, não, é do tripulante que está desaparecido. A gente tem que esperar agora os trabalhos de perícia, que vão então, por fim, dar realmente um fim nesse mistério, para saber se de fato este corpo encontrado em Pontal do Sul é ou não do tripulante. Mas as características, principalmente das vestimentas, acabam batendo aí com este homem. Tudo leva a crer que mas ainda assim é preciso ter muita prudência e esperar a confirmação oficial desse cadáver, né? Agora, Michel, falando sobre apreensão de drogas, mais uma apreensão de drogas, mais uma vez lá no terminal de contêineres de Paranaguá, na TCP. Como é que foi essa situação? A gente vê imagens aqui, né? Muita droga apreendida. A maior apreensão desde 2019, Pierre, dentro do terminal de contêineres de Paranaguá. Mais de 1 tonelada de pasta base de cocaína foi apreendida, então, durante esta semana. Isso porque a Receita Federal apreendeu na manhã da última quarta-feira, dentro do TCP, mais de 1.000 quilos, 1 tonelada de cocaína, 1.096 quilos, então, de cocaína. Os tabletes da droga foram inseridos dentro de uma carga de compensados de madeira, que teria ali como destino o porto de Antuérpia, na Bélgica. A carga foi preparada para ocultar os tabletes de cocaína, de modo a não serem detectados em uma inspeção visual. Graças ao sistema de gerenciamento de riscos da Receita Federal, o produto ilícito foi detectado com auxílio de scanner e também a utilização de cães de faro. Essa, então, Pierre, como eu disse, foi a maior apreensão de cocaína realizada pela Receita Federal dentro, então, do terminal de contêineres de Paranaguá desde 2019. Caso estivesse chegado, então, essa droga na Europa, a carga poderia ser revendida por um valor estimado a superior a 150 milhões de reais, Pierre. Então, realmente um duro golpe nas facções criminosas, os grupos que atuam, então, no tráfico internacional de drogas. 1 tonelada de cocaína, Pierre, é muita coisa. Muita coisa. Maior apreensão, então, desde 2019. Importante trabalho da Receita Federal, dos homens e mulheres que auxiliam, então, na segurança pública. E lembrando, essa droga, então, deixando de chegar ao seu destino final, é dinheiro que deixa de alimentar essas organizações criminosas, essas facções que levam violência à nossa sociedade. Então, belo trabalho dos órgãos de segurança e que continue assim, né? A gente torce para que continue desse jeito. Tem mais alguma apreensão também?
Nesse mesmo dia, PR, uma outra apreensão também das equipes da Receita Federal. Dessa vez, então, foi na tarde de quarta-feira, quando a Receita Federal apreendeu um pouco mais de 80 quilos também de pasta base de cocaína. Dessa vez, PR, a droga foi colocada dentro de sacos de açúcar para dificultar também a detecção por parte dos servidores do órgão da Receita Federal. A cocaína foi detectada novamente com auxílio de cães de faro da Receita Federal, que anteriormente já teriam ajudado, então, nessa apreensão de mais de 1 tonelada de cocaína. Com essa apreensão, já são mais de 1.670 quilos de cocaína apreendidos por servidores da Receita Federal em 17 apreensões realizadas no ano de 2023 no Porto Paranaense, dentro do terminal de contêineres de Paranaguá. A quantidade de apreensões já é maior a que as 3, então, que foram realizadas pelo órgão durante o ano de 2022. Então, no que se diz respeito à apreensão de cocaína, a quarta-feira foi bastante produtiva pelas equipes da Receita Federal. Aí a gente vê os sacos de açúcar, então, onde essa droga foi acondicionada, mas nada passa pelos cães de faro que conseguiram detectar mais de 80 quilos também de cocaína. Importante trabalho, né? Lembrando que, além de apreender essa droga, esse trabalho também faz com que as organizações criminosas tenham receio de trabalhar dessa forma e aí acaba diminuindo, pelo menos essa é a nossa expectativa, né? A circulação de drogas aqui no litoral do estado. Importante também a respeito disso, PR, que não é toda a carga de cocaína que passa aqui pelo terminal de contêineres de Paranaguá que recebe a inspeção dos cães de faro. Mas a partir do dia 21 de setembro deste ano, terá um canil dentro do TCP, um canil então da Receita Federal que vai inspecionar ainda mais esses materiais que passam pelo TCP e com certeza, PR, o número de apreensões será ainda maior agora nos próximos meses. Até então, os cães têm que vir de Curitiba aqui para Paranaguá para fazer esse trabalho, mas a partir do dia 21 desse mês, canil aqui também na cidade de Paranaguá e as apreensões vão aumentar. Pois é, tenho certeza disso. Michel, obrigado pela participação. Não tem surtido efeito, mas a gente vai continuar torcendo para que a próxima sexta-feira o setor policial, o resumo policial aqui no Bom Dia Litoral seja menor, não pela sua participação, mas por menos ocorrências aqui nessa região do Paraná. Essa é a nossa torcida, né? Vamos torcer, PR, um ótimo final de semana para você e a todos que nos acompanham e até segunda-feira. Um abraço, até mais. Valeu, PR.